Bom dia a todos os seres vivos desse planeta, né? Agora que o Google Meet diz que está gravando, estamos no ar. Muito bem. Mais uma vez, bom dia. E iniciamos, agora sim, diretamente, não que no encontro passado não tenha sido, mas no encontro passado era para observar e ouvir acerca das pesquisas de todos vocês que estão nesse programa de pós-graduação do PPGDH, da UFPB, do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da UFPB, e também explicarmos esses encontros virtuais, explicarmos os conteúdos desse módulo e explicarmos o processo de avaliação. E hoje nós iniciamos. Esse módulo tem uma proposta metodológica e 3 eixos que vamos seguir, eixos esses em termos de conteúdos a serem aqui debatidos com todos, né? Não lecionados. Como eu digo, não são lições, não são aulas, são encontros para debatermos esses pensamentos que aqui tem 3 expressões chaves: fundamentos, históricos e epistemológicos. Essas 3 expressões, fundamentos, história e epistemologia, elas são as 3 expressões que estão, digamos assim, em torno à expressão maior denominada de direitos humanos. Expressão linguística essa recente na memória do direito. A expressão direitos humanos, ela é uma construção do século XX. Antes do século XX, na ordem do discurso jurídico, na ordem do discurso da sociologia, da teoria, da filosofia e da política do direito, essa expressão direitos humanos, ela não aparecia. O que significa dizer que ela precisa ser observada, ela precisa ser pensada, ela precisa ser refletida a partir de uma ideia de exigência e necessidade para podermos, assim, quando falarmos sobre direitos humanos, termos propriedade sobre o que estaremos falando, sobre o que estaremos discursando, e, fundamentalmente, no caso de vocês, sobre o que estarão escrevendo, sobre o que estarão produzindo como texto, sobre o que estarão realizando naquilo denominado de dissertação de mestrado, né? Então, a metodologia, eu vou colocar aqui mais uma vez para aqueles que chegaram agora. Nós partiremos, portanto, de uma proposta metodológica, lembrando sempre que a ideia desse módulo sobre fundamentos históricos e epistemológicos dos direitos humanos, nós construiremos a partir de uma abordagem da teoria dos sistemas e a partir de uma abordagem da teoria dos sistemas, fundamentalmente no pensamento do professor Niklas Luhmann. Porque sobre teoria de sistemas, nós temos uma série, né? O próprio professor Talcott Persson, na Universidade de Harvard, na primeira metade do século XX, na sociologia americana, inaugura esse paradigma. Ao construir, ou ao realizar construções sociológicas no sentido de uma observação da teoria da sociedade moderna, imprime a palavra sistemas sociais para, portanto, traduzir o que é a sociedade moderna. E por uma ideia que ele vinha construindo e que parecia já estar bem desenhada do ponto de vista científico das ciências sociais, por um paradigma de construção científica denominado de funcionalista estrutural ou pensamento do funcionalismo estrutural ou funcional estrutural. A matriz que nós utilizaremos aqui, e não quer dizer que não visitaremos outras matrizes, visitaremos sim, mas a matriz que vamos abordar aqui, ou todos os temas que iremos abordar aqui dos 3 eixos desse módulo, a abordagem é pela teoria dos sistemas proposta pelo professor Niklas Luhmann, que estudou exatamente com o professor Talcott Persson em Harvard entre os anos de 59 e 62. E a proposta de Luhmann não é de uma ideia funcionalista estrutural, mas de uma ideia estruturalista funcional. Explicação
prévia em síntese. Para Pearson, a sociedade é a estrutura e a comunicação é a funcionalidade. Repito, para Talcott Pearson, eu vou enviar pelo e-mail um texto dele com todas essas explicações, como sugestão de pesquisa, de leitura não obrigatória dentro do rol de leitura que teremos aqui nesse módulo. Para ele, a sociedade é a estrutura. O processo comunicativo é a função, é a funcionalidade dessa estrutura denominada sociedade, que se caracteriza por sistemas sociais. Para o professor Luhmann, e Luhmann inverte essa plataforma de Pearson, para o professor Luhmann, a estrutura é a comunicação. A funcionalidade é a sociedade. Ou seja, para o professor Luhmann, a sociedade é um grande sistema de comunicação. Um grande sistema de comunicação e não apenas esse grande sistema. Para Luhmann, a sociedade é o sistema dos sistemas de comunicação. E para ele existem sistemas sociais, sistemas vivos, sistemas psíquicos, sistemas máquinas e assim por diante. Então, para nós, o que interessa aqui é a construção de Luhmann sobre ciências sociais, sobre teoria da sociedade, sobre direito, sobre política, sobre religião, sobre arte, sobre ciência. Porque para Luhmann, como a sociedade e a sociedade moderna, como para Luhmann, a sociedade moderna, ela é o grande sistema de comunicações, ela inventa subsistemas de si própria. Ou seja, quando a sociedade produz comunicação, essas comunicações fazem nascer as relações que nós vamos chamar relações sociais. Para Luhmann, as relações sociais, elas são fundamentalmente relações comunicativas. A questão é que essas relações sociais, elas sempre entrarão em conflito. As relações sociais sempre, em algum momento, entrarão em conflito. Ou seja, todos nós, em algum momento, vamos ter um conflito com os nossos pais, ou com os nossos irmãos, ou com algum parente, ou com alguém no trabalho, ou com algum amigo, e principalmente com os inimigos. Ou seja, nós sempre, na nossa produção comunicativa, em algum momento, entraremos em conflito com alguém. Quando isso acontecer, em regra, nós não poderemos resolver a questão diretamente, dependendo do caso, obviamente. Né? Obviamente que se é um conflito comunicativo em família, dependendo da natureza, a metodologia indicada, por exemplo, é esquecer esse conflito, tocar a vida e continuar as relações. Ou seja, se você tiver um conflito com seu pai, com seu irmão, com um parente seu, a metodologia é, vamos esquecer isso, bola para frente, continua a vida, vamos tocar tudo. Porque se você não esquecer, essa relação está encerrada. E esse seu mundo está acabado. E você terá que reconstruir o seu mundo em outro lugar. E como diz Rafael de Jorge, reconstruir mundo não é uma tarefa fácil. Não é nada fácil construir ou reconstruir mundos. Então, é preciso observar o processo comunicativo para evitar que ele chegue no conflito, para que os mundos não sejam destruídos e não seja necessário reconstruirmos os mundos. Mas há problemas que nós não podemos esquecer. E esses problemas, a sociedade, ela própria, não pode resolver. Então, o que ela faz? Ela inventa subsistemas de si própria, subsistemas sociais, que irão resolver esses problemas para nós. Para o professor Luhmann, um deles foi a religião, outro deles foi a política, e assim por diante. Na modernidade, o principal subsistema do sistema social, denominado sociedade, ao qual nós levamos os problemas para a resolução, é exatamente na modernidade, o direito assumiu toda a legitimidade de resolver o subsistema chamado jurídico,
o subsistema chamado direito, ele assume a legitimidade da resolução dos problemas. Ponto capital. Só que, para o professor Luhmann, e eu sempre pensei sobre isso, é que o direito, como o subsistema eleito para a resolução dos problemas da sociedade moderna, não tem estrutura para as soluções. Por quê? Por dois detalhes. Esse ponto é capital. Aquilo que nós produzimos de complexidade, aquilo que nós produzimos em comunicação, para esses autores que nós vamos ver, não são problemas, são complexidades comunicativas, não problemas comunicativos. Quando nós estamos aqui, como nós estamos aqui nessa sala virtual, numa produção comunicativa, vão surgir ideias antagônicas, vão surgir ideias opostas, e nem sempre ideias confluentes, harmônicas, entre todos nós. Para esses autores, isso não é um problema comunicativo. Isso são complexidades comunicativas cognitivas. Então, o direito não pode resolver essas questões, porque não é um problema a ser resolvido. O direito só pode organizar essas complexidades, porque aí sim apareceria a função do direito. E para esses autores, sem dúvida alguma, o direito tem uma função na sociedade moderna, não uma finalidade. Se fossem problemas, ele teria uma finalidade. Qual era a finalidade? Resolver esses problemas. Como para esses autores não são problemas, e sim complexidades cognitivo-comunicativas, o direito só tem uma função: organizar na sociedade moderna todo esse processo de comunicação, a ponto de que esse processo de comunicação não faça a sociedade moderna crolar. O que significa dizer que nós estamos à luz de fundamentos totalmente diversos daqueles que os iluministas, os modernos, os liberais construíram para a sociedade moderna. Nós estamos à luz de uma construção da história totalmente diferente até o que nós vimos até então no mundo ocidental, e que nós estamos à luz de uma outra plataforma epistemológica. O que significa dizer que essas construções que entendem que as comunicações não são problemas e sim complexidades, que afirmam que o direito não pode resolver problemas, mas sim organizar complexidades, significa dizer que elas são uma outra categoria de fundamentos, uma outra categoria de história, uma outra categoria epistemológica, significa dizer que elas têm um olhar totalmente diferente para qual é o sentido, o significado e a memória dos direitos humanos. Totalmente diferente do pensamento iluminista, do pensamento liberal, do pensamento moderno, do pensamento burguês. Por isso que o pensamento do professor Niklas Luhmann, assim como o pensamento de autores como Ernest von Glaserfeld, George Spencer Brown, Rafael de Jorge e outros, eles são pensamentos desconfortantes para tudo aquilo que a Europa construiu como processo civilizatório. Porque não nos esqueçamos, a Europa inventou o Estado, a Europa inventou a economia, a Europa inventou a política, a Europa inventou o saber e o conhecimento, a Europa inventou a ciência, a Europa inventou até uma religião, o cristianismo. E esses pensamentos que nós vamos ver aqui, que são caracterizados por ideias estruturais, ideias construtivistas e ideias funcionais, eles são totalmente antagônicos a tudo isso que a Europa criou. Por isso eles dizem, a Europa criou tudo isso, só que tudo isso não nos serve mais. É preciso reconstruir o saber, o conhecimento e a ciência. É nesse sentido. E é nesse sentido, portanto, que nós iniciamos com uma proposta metodológica. Né? Porque, como dizia esse rapaz aqui, né? Como dizia esse rapaz aqui, né? E parece que ele entendia de ciência, pelo menos um pouco, né? Parece que ele entendia de ciência um pouco,
né? Não há construção científica sem uma proposta metodológica. Não há ciência sem metodologia, né? Por isso que o empirismo não é uma ciência, ele é uma prática, não uma teoria científica. Por quê? Porque ele não tem uma metodologia, ele tem só um modus operandi, ele tem só uma operacionalidade, e ele próprio não sabe explicar essa operacionalidade, ele próprio não sabe explicar esse modus operandi. Por isso que o empirismo não é uma ciência, ele é uma praxe. Muito bem. A metodologia se chama observacional, construtivista, estrutural, funcional. Por que ela recebe esse nome? A primeira palavra, observacional, está relacionada a todos nós, a vocês, a mim, a nós. Em que sentido? A palavra observacional é no sentido de que a produção do saber e do conhecimento parte do observador que observa o objeto, e não o objeto. Quem produz o saber é o observador, e não o objeto. O objeto é a fenomenologia observada pelo observador e que vai lhe provocar starts, e que para esse rapaz aqui, que nós vamos ler um texto dele, para esse rapaz, e que será o segundo texto, para esse rapaz aqui, o conhecimento nasce a partir de dois starts. Biológico e cognitivo. Sugestão metodológica. Quando ler um texto, Carliane Ribeiro. Muito bem, Carliane. Certíssimo. Indicação metodológica. Quando ler um texto, na leitura do texto, não se preocupe se você está entendendo o texto. Isso foi para mim. Foi para você? Não se preocupe se você está entendendo o texto. Procure identificar se o texto lhe provocou, se ele lhe provocou starts. Ou seja, como diz Hans von Forst, se ele primeiro lhe provocou start biológico, ou seja, se você teve uma sensação na leitura do texto, se você teve um sentir, lembre-se, a sentença é sentir, dizia Humberto Santir. A sentença é sentir. Quando você estiver lendo o texto, identifique em você, se auto-observe se o texto lhe provocou a ponto de você sentir. E segundo, se ele lhe provocou indagações, inquietações, interrogações. Se você, ao terminar de ler o texto, ou durante o texto, você diz, opa, tive uma ideia aqui, só não sei ainda como organizar essa porra dessa ideia, mas eu tive uma ideia. Essa parte do texto me deu uma ideia, como é que eu vou organizar? Se isso aconteceu com você, o texto cumpriu a função. Porque o texto não tem a função de fazer você entender o texto. Natália, no texto eu me apeguei a que, para mim, estava mais próximo da minha linguagem. Sim. Por que o texto não tem a função de fazer você entender? Por um detalhe simples, elementar. Porque, primeiro, você não conhece o autor. Então, é preciso, e essa é uma indicação metodológica, quando você se deparar com o texto, e que hoje isso é bem mais fácil, quando você se deparar com o texto, olhar qual é o autor, ir aí no Google, colocar o nome do autor e fazer uma pesquisa simples sobre quem é o autor, de que nacionalidade é o autor, qual é a língua do autor, quais as outras publicações do autor, para que você tenha uma ideia mínima de por que ele escreve daquela forma,
Por que ele escreve com aquelas linguagens? Esse é um primeiro passo. Quem está dizendo isso não é Luciano Nascimento. Quem está dizendo isso foi um camarada muito importante na teoria da linguagem do direito chamado Hans Georg Gadamer, autor do livro Verdade e Método, de 1966. Esse rapaz alemão chamado Hans Georg Gadamer, em 1966, ele publica um livro chamado Verdade e Método. Na nossa interpretação, é a última grande obra hermenêutica. Depois de Gadamer, é tudo Ctrl-C, Ctrl-V. Principalmente aqui no Brasil, a galera que escreve sobre hermenêutica, a maior parte dela faz Ctrl-C, Ctrl-V do livro de 1966 do professor Gadamer. Não cria absolutamente nada. Então, para Gadamer, para você ter uma perspectiva sobre o que você está lendo, é preciso você ter um conhecimento mínimo sobre o autor do texto. Isso vai lhe trazer informações para você dizer, por isso que ele escreve assim, por isso que a linguagem utilizada é essa, por isso que a argumentação é assim, por isso que os tópicos são formulados assim, por isso que a abordagem é dessa forma. É nesse sentido que nos referimos. Essa é uma indicação. Então, veja. Thalita. Sobre o texto, detectei a subjetividade da realidade em que vivemos, a pesquisa sociológica e a interligação com o direito, o paradoxo da reflexão jurídica. Veja, vocês têm um objeto nas suas pesquisas, nas suas investigações nesse mestrado, que pode ser um objeto puramente do direito, que envolve direitos humanos, pode ser um objeto da política, pode ser um objeto da sociologia, pode ser um objeto da história, ou pode ser todos esses objetos em conexão com o direito. Já dou a palavra, Cleiton. Não será o objeto que irá fazer você construir saber e conhecimento. No objeto, não vai identificar saber e conhecimento. O saber e conhecimento está em você. Você é o observador. O objeto ele vai lhe dar apenas o start. O objeto lhe dá apenas o start. Primeiro biológico, depois cognitivo. O que eu estou querendo dizer com isso? A lição não é minha, é de Hayes von Foster. Quando nós assistimos uma cena, quando nós lemos um texto, quando nós ouvimos uma oratória, nós não entendemos imediatamente, mas ela nos toca. Para ter a intenção, é preciso que essa comunicação visual, que essa comunicação oral, que essa comunicação escrita, primeiramente nos toque. E depois, o sistema nervoso biológico, ele envia um comando para o cérebro, e o cérebro, como uma máquina, cria a cognição, inventa a cognição e depois transforma em linguagem novamente oral, escrita, visual, etc. Não é o objeto que irá fazer nascer o conhecimento. É você, o observador, que irá produzir o saber e o conhecimento. O objeto, a fenomenologia, existe apenas para uma fase inicial denominada de start biológico e cognitivo. Quem aqui nunca passou, e eu já vou dar a palavra ao Dr. Cleiton, quem aqui nunca passou pela a seguinte experiência? Por exemplo, você, ser humano, né, está num bar, chega alguém interessado em você e começa a produzir comunicação. E produz comunicação. E a gente sabe que nesse campo, que eu me refiro agora, nós produzimos comunicação para minimizarmos complexidade e atingirmos finalidades. Né? Esse é o teorema. Né? E aí a pessoa está lá produzindo comunicação e você não está nem aí, não tem interesse nenhum. Não teve nenhum start biológico. Até que
até que a pessoa encontra uma frase. E aí prolata essa frase. Aí você se vira e faz, como é seu nome mesmo? Quando isso acontece, teve o start biológico. E aí você diz, fale mais, produza mais. E aí a produção continua. E os starts biológicos vão se reproduzindo. E o sistema nervoso vai se organizando para enviar o comando para o cérebro produzir a cognição. Quem nunca passou por isso? E ao final, depois, nós vamos chamar isso de amor. Ai, papai! Ai, papai! É que teve um start biológico. Veja, se eu chegar para o doutor Cleito aqui e dizer assim, doutor Cleito, entre aí no meu e-mail. Entra aí no meu e-mail. O meu endereço de e-mail é lucianonascimento@servidor.uepb.edu.br. Aí ele vai lá e coloca, ele vai dizer, sim, e a senha? Essa é a questão. Sem a senha, ele não vai acessar a caixa de mensagens. Ou seja, o objeto só tem a função de lhe fornecer a senha para você acessar a caixa de mensagem. A caixa de mensagem é você, não o objeto. A caixa de mensagem é você, não o objeto. O objeto só vai lhe dar o login e a senha. Ou seja, para o autoconhecimento. Para o denominado autoconhecimento. Só que sem a fenomenologia, sem o objeto, ou seja, sem observarmos, não haverá essa produção do saber e do conhecimento. Significa dizer que a primeira palavra dessa metodologia, denominada de observacional, ela é direcionada para o observador. É o observador que produz o saber e o conhecimento. Diga, doutor Cleiton. Professor, fazendo uma volta aí, eu tentei compreender o senhor falando sobre as complexidades do sistema, que são os conflitos de cognições entre os integrantes da sociedade. E aí eu ia provocar o senhor para fazer uma relação com os movimentos sociais. O senhor até iniciou falando aí do conflito do marco temporal entre os indígenas e o agronegócio. Aí a provocação é, como é que os microsistemas que são criados pela sociedade, eles solucionam isso, e aí onde o direito ele serve para organizar, mas até mesmo nessa construção que a gente, um julgamento até a nível de ministro todo mundo tem, a gente enxerga que historicamente a classe indígena, por exemplo, ela é sufragada de garantias de direitos, e a gente enxerga que o direito está para organizar isso e que a justiça parece que cada vez mais, com decisões como dessa do ministro, se distancia da lógica. Como é que a gente explica que o direito vai resolver isso, mas que ele se distancia da justiça? Até mesmo lembrando da aula passada que uma coisa não é, às vezes casa, mas às vezes tem exatamente essa sensação de que aplicar direito às vezes é consagrar injustiça. Como é que a sociedade, ao final da decisão judicial, por exemplo, consegue recepcionar isso e conviver? Essa é uma provocação com base no que a gente tem discutido. Obrigado. Vou colocar aqui, vou partir da sua expressão de que votos como esse do ministro Nunes Marques se distancia da lógica. Vou partir dessa expressão. Porque esse rapaz aqui, ele nos deu um modelo, né? Ele construiu um modelo do que deve ser a organização de um discurso, muito antes de Foucault, muito antes da ideia da ordem do discurso de Michel Foucault. Esse rapaz aqui já tinha dito que um discurso jurídico é lógica, sistematicidade e persuasão. Esse rapaz aqui
construiu uma ordem para o discurso jurídico. Hans Kelsen. Ele dizia, escreveu e dizia, o discurso jurídico tem que ter uma lógica, tem que traduzir uma sistematicidade. Se cumprir essas duas funções, a terceira, persuasão, se autorrealizará. O que é lógica? O que é lógica? Lógica não é algo atemporal. Lógica é algo exatamente o contrário. Pode dizer, José, pode se manifestar, depois eu continuo. Isso me vem uma questão que nos últimos dias me chama muito a atenção, professor, que são operadores do direito buscando likes, buscando apoio nas redes sociais, de uma forma até frenética, tipo notas à sociedade, nota de apoio a uma decisão, nota contrária a uma decisão, nota de apoio a uma operação, nota contrária a uma operação. Em que medida isso estaria saindo dessa lógica, tanto do sistema como de Hans Kelsen? O fundamento de uma decisão estaria na própria decisão ou esse fundamento vem de fora, como tem buscado até ministro do Supremo dizendo que temos que ouvir as vozes da rua, ou nota de apoio? Acho que o Dias Toffoli, algum tempo atrás, soltou uma decisão de parar uma investigação contra o senador Flávio Bolsonaro. Isso. E tiveram algumas dezenas de notas de apoio e algumas dezenas de notas contrárias à decisão do ministro, e em nenhuma delas eu consegui vi alguém citar o artigo constitucional utilizado, coisa do tipo. Então, em que medida isso foge dessa lógica do Hans Kelsen? Muito bem, então vamos lá. Partindo da expressão colocada pelo Dr. Cleito, né, que o voto de Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, se distancia da lógica, em 1814, esse rapaz aqui publica Ciência da Lógica. Depois eu vou para Kelsen. Vou primeiro para ele, depois vou para Kelsen. Diz aqui, Natália, houve uma discussão sobre como o direito iria intervir na construção cultural destes povos tradicionais, uma questão do infanticídio. Sim, não só houve o direito, Natália, tem um projeto de lei de um cretino no Congresso Nacional para querer normativizar como crime, ou seja, tipificar como crime, as condutas da civilização indígena Yanomami, que, quando tem os seus filhos, né, e que eles nascem com algum problema de ordem psíquica ou física e que o impede de trabalhar, essas crianças são deixadas na floresta para serem mortas. E tem um projeto de lei no Congresso que quer tipificar isso como crime. A questão é que esse costume, essa cultura existe há mais de 10 mil anos na civilização Yanomami. Não sou eu que estou falando isso, são os antropólogos que falam, tem estudos antropológicos sobre isso. E tem sentido o que isso acontece, né? À luz da ideia de que eles não têm um sistema de seguridade social, não têm um sistema de previdência social, e que, portanto, na realidade deles, a economia é de subsistência, então todos têm que contribuir o mais cedo possível para que todos possam se alimentar. Mas essa é, sim, uma das grandes questões complexas das culturas, e que, na minha interpretação, o direito não tem estrutura para lidar com ela. Mas tem gente que imagina que tem. Que teve até a discussão de que como eles não fazem parte dessa civilização a qual a gente compõe, aí não caberia ao direito justamente trazer isso como matéria de discussão. E aí a gente até observa que o direito ele até vai se limitar justamente a essa construção do que é sociedade. Além de ter, então, a questão da intervenção nas complexidades, ele também vai ter essa limitação de que campo que ele pode atuar, partindo dessa premissa de que esses povos tradicionais não teve esse processo civilizatório.
Mas aí tem um texto de Emily Durkheim que ele diz que as religiões é uma sociedade, que é aquele texto dos totens e tudo mais. Sim, aí você vê outros autores que trazem uma problemática, que trazem uma construção de que pode haver sociedade sem as nossas constituições, a qual eu e você, nós todos pertencemos, mas outros autores justificam outras formas, outros elementos que dão validade de que aquilo vai ser uma construção de sociedade, como Emily Durkheim traz sobre as religiões. Sim, as sociedades não são formadas por diplomas jurídicos ou normativos, as sociedades são formadas por comunicação, e elas transformam, aí sim, essas comunicações em modelos normativos, né? A ideia de normatividade da sociedade moderna por uma Constituição é algo recente na memória das sociedades, e é um paradigma da modernidade, não existe precedente em paradigmas anteriores de sistemas sociais. A modernidade é a sociedade do Estado e da Constituição e do Estado. As anteriores não eram, né? E nesse caso das indígenas, aí são milhares e milhares de anos de civilização, de outro modelo de civilização ou de outro modelo de civilidade. Diga, Paulo, para a gente ir para as questões de Clayton e José Godoy. Professor, quando o senhor falou que para uma a estrutura é a comunicação, né? E até o texto que o senhor indicou, o autor fala que o observador, o pesquisador, não apenas constrói o direito, mas também como ele é parte do mundo que ele constrói. Isso me lembra muito, professor, um outro texto que eu li uma vez, que é A Política como Espetáculo, que fala como o nazismo, né, os nazistas, fizeram com que o direito, né, utilizaram do próprio direito para justificar todas aquelas atrocidades, né? Sim. Especificamente falando. Muito bem, vamos lá. Universalismo dos direitos humanos versus relativismo cultural. Universalismo dos direitos humanos, né, Juliana? Porque é uma construção ocidental, né? A construção ocidental, por exemplo, não admite o relativismo das suas culturas dos últimos 2000 anos, né? Por exemplo, o Ocidente não admite o relativismo do cristianismo, né? Mas quer relativizar as religiões indígenas, mas querem relativizar as religiões africanas, né? Mas não quer relativizar o seu próprio patrimônio cultural e material, né? Nesse sentido. Em 1814, Hegel publica uma obra chamada Ciência da Lógica, e ele faz uma afirmação que ela deveria ser óbvia, né? Ela deveria ser óbvia, mas nem sempre é. Nem sempre é. E por quê? Talvez seja porque ele a fez por o que esteticamente na linguagem pode parecer um jogo de linguagem, mas não é. Diz Hegel logo no início do livro. Eu acho que eu estou com esse livro aqui. Deixa eu só dar uma olhada se ele está por aqui. Ali, aqui. Não, ali não está, ali não está. Se estiver por ali... Enfim, ele está aqui em algum lugar. Ele diz o seguinte, abre aspas, a lógica só é lógica por não ser lógica. Não sendo lógica, obviamente ela é lógica. Vou repetir. Diz Hegel, a lógica só é lógica por não ser lógica. Não sendo lógica, obviamente ela é lógica. Fecha aspas. Qual é a palavra que traduz esse fragmento hegeliano? A lógica é temporal. Ela tem um código de barra. Ela vige, ela inicia, se desenvolve e se conclui, se esgota. Ela é como um paradigma. Ela não é ad eterna. Ela se esgota, a lógica. O sentido da lógica se esgota, o sentido do pensamento se esgota, o sentido da palavra se esgota. O que é que ele está querendo afirmar? Façamos exemplo. De 1500 a 1888, a lógica econômica ou a lógica do subsistema denominado economia da sociedade brasileira, a lógica econômica era a escravidão. Durante 388 anos, a lógica foi a escravidão. Hoje, ela não é mais.
É verdade que ainda tem muita gente nesse país que gostaria que voltasse à escravidão, mas ela não vai voltar na forma como ela foi inaugurada no Brasil, porque aquela lógica se esgotou, assim como se esgotou nos Estados Unidos da América do Norte. Eu morei numa cidade na Alemanha chamada Freiburg im Breisgau Baden-Württemberg. Nessa cidade, até hoje, tem uma lista de mais ou menos 15 centímetros, uma lista amarela, que corta a cidade de norte a sul. Corta a cidade de norte a sul. Para separar a parte da cidade que os judeus moravam e a parte que os alemães arianos moravam. Se o judeu ultrapassasse aquela linha amarela para o outro lado, ele estava cometendo um crime, só por ultrapassar a lista amarela, porque não era permitida a sua presença do outro lado da lista amarela. Esse era o crime que o judeu, um dos crimes que o judeu poderia cometer. Ultrapassar a linha amarela para ir para o outro lado da cidade, porque do outro lado da cidade ele não pode estar, porque ele não é bem-vindo do outro lado da cidade. Assim como acontecia na segregação racial americana, de que o negro, quando entrava no ônibus, ele tinha que sentar da metade do ônibus para trás, até 1966. Ou que ele só poderia frequentar determinadas lanchonetes. Ou que ele só poderia entrar em determinados magazines, em determinados comércios, em determinadas lojas. Ou que ele só poderia, naquela cidade, morar em determinados bairros, porque nos outros bairros ele não poderia morar, porque ele não era bem-vindo. Essa era a lógica. Essa lógica pode viger ainda hoje? Me apropriando da frase do Dr. Cleito, o voto do ministro Nunes Marques, né, foge da lógica. Foge da lógica, claro que foge da lógica. Porque qual é a lógica que nós estamos assistindo? Os indígenas sendo massacrados há 500 anos. Isso não pode ser mais uma lógica. Esse é o momento de mudar essa lógica. A decisão do Supremo Tribunal Federal tem que mostrar que essa lógica acabou, que ela se encerrou. Mas o ministro Nunes Marques não. Ele quer manter essa lógica. A lógica é temporal. Uma das lógicas do nazismo alemão, do nacionalsocialismo trabalhista alemão, uma das lógicas. Tem um autor em direito penal chamado Edmund Mesger. Não. Não é aquele que do Vasco, que depois jogou no Palmeiras e depois no Corinthians, no Flamengo. Não. É outro Edmundo. Aquele é Edmundo, o animal. Esse aqui é Mesger, que pode ser um sinônimo. Edmundo Mesger era o consultor do Führer para o projeto eugênico nazista. Edmundo Mesger era o consultor que dizia assim, olha, Führer, se nascer um alemão ariano, né, portanto um ser superior, se ele tiver uma deficiência física ou mental, ele não pode fazer parte dessa sociedade, ele tem que ser retirado dessa sociedade. Essa lógica, ela não vige mais na Alemanha. Quem abrir a boca para falar disso na Alemanha, aliás, tem uma norma federal que diz que é crime. Por exemplo, o nazismo não é mais uma lógica na Alemanha. Inclusive, tem uma lei federal com amparo constitucional que diz que se você se declarar em espaço público, se você se declarar publicamente nazista, é crime e você vai ser preso. Essa é a lógica de hoje na Alemanha. Por isso que Hegel disse que a lógica é temporal. Por isso que Kelsen diz que o discurso jurídico inicia-se por uma lógica. Ora, nós estamos num modelo de Estado constitucional e democrático de direito. Qual deve ser a lógica desse modelo de Estado? Qual é a lógica, ou qual deve ser a lógica de um pensamento constitucional que é um momento do direito em que sua estrutura, ou sua primeira estrutura, não é mais a norma, mas sim os princípios? Então, se eu sustentar uma lógica de que os indígenas têm que continuar sendo explorados, suas terras têm que continuar sendo invadidas
para colocar, para produzir para a economia, que seus irmãos, seus filhos, seus parentes têm que ser assassinados, qual é a lógica principiológica que eu vou estar sustentando num discurso jurídico? Me diga qual é o princípio que vai estar como fundamento desse meu discurso jurídico. Qual dos princípios reconhecidos? Qual, para utilizar a teoria constitucionalista, qual dos princípios, aquela decisão do ministro Nunes Marques, qual dos princípios explícitos na Constituição ela está colocando como fundamento? Ou qual princípio ela está colocando na Constituição dos princípios implícitos à Constituição? Aqueles espalhados pelos tratados de proteção e defesa dos direitos humanos e construído pelos tribunais constitucionais e pelas cortes de direitos humanos, como a Corte Europeia de Direitos Humanos, ou o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, ou a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Qual dos princípios vai estar na decisão do ministro Nunes Marques para traduzir a lógica da sua linguagem jurídica? Eu não consigo enxergar. Eu não consigo observar. Então, veja que esse é um saber do não saber. Esse não é um saber. E essa lógica não é lógica. Como diz Hegel, essa lógica não é lógica. E como diz Kelsen, se não se inicia por uma lógica no discurso, o segundo elemento não se realiza, a sistematicidade. Porque, veja, eu já dou a palavra, Maria Isabel. Quando você estiver produzindo um discurso jurídico e que tem que iniciar com uma linguagem lógica, reflita sobre isso. Se você está falando sobre, por exemplo, pena criminal, né? Se você está falando sobre a pena criminal, por exemplo, ao falar sobre pena criminal, você tem que construir uma lógica sobre esse instituto do direito penal. Ao entorno desse objeto chamado pena criminal, você tem que trazer uma série de outras linguagens para dar sistematicidade à ideia da pena criminal. Então, ao falar de pena criminal, eu tenho que falar de delito, eu tenho que falar de delito de menor potencial ofensivo, de maior potencial ofensivo, dessa excrescência chamada crime hediondo. Eu tenho que falar de execução criminal da Lei 7.210 de 84 e sobre quais os direitos e os deveres do apenado que a Lei 7.210 de 84 agasalha e traz no seu corpo normativo. Eu tenho que falar dos tratados de proteção e defesa dos direitos humanos que versam sobre a ideia da organização, da vedação da liberdade na sociedade moderna. Eu tenho que falar sobre a decisão judicial que tem que ser uma decisão judicial de prolação de sentença penal condenatória, e ali se encerra o labor judicante de um magistrado, e o juízo da execução criminal é iniciado por outro juízo, ou seja, eu tenho que criar uma sistematicidade em torno do instituto da pena e, dentro da pena, a ideia de lógica. Se eu fizer isso, diz Hans Kelsen, o terceiro elemento, a persuasão, ela se autorrealiza na ordem do discurso. Diga, Maria Isabel. Não, professor, porque eu acho que eu entendi errado o que o senhor perguntou com relação aos princípios. O senhor perguntou se o entendimento do ministro, ele se fundamenta em quais princípios, na lógica de quais princípios, ou o senhor perguntou quais princípios vai de encontro? Não, eu perguntei qual é o fundamento principiológico que está na decisão do juiz, do ministro. Ah, então eu entendi errado mesmo. Olhando para o mundo dos princípios, qual ele se apropriou para fundamentar a decisão? Porque, lembre-se, a estrutura do direito positivo é a norma. A estrutura do direito constitucional é a principiologia, a primeira das estruturas. Na abordagem da teoria dos sistemas que nós estamos fazendo aqui, de Luhmann. Para Luhmann, o direito tem duas estruturas, e por isso ele é um código binário. Norma e decisão judicial. A norma, quando negada, leva à decisão judicial. A decisão judicial tem a função de reafirmar o poder normativo da lei. E aí ficamos nesse código binário, para lá e para cá. Na ideia do constitucionalismo,
Não é a norma infraconstitucional que é a estrutura do constitucionalismo, é a Constituição. E a Constituição, ela é fundamentalmente uma enciclopédia de princípios e não de normas. Não existe Constituição sem essa enciclopédia de princípios. Se você tirar os princípios da Constituição, o que sobra é direito positivo e não direito constitucional. Então, no constitucionalismo, a primeira estrutura do constitucionalismo são os princípios que dão vida, em forma de reunião enciclopédica, à Constituição que faz nascer o Estado. E veja que aqui há algo mais interessantíssimo. Penso que aqui, se não todos, mas a maioria estudou direito penal, estudou direito do trabalho, estudou direito civil, né? Estudou direito administrativo. Veja, olha o que o paradigma constitucional construiu. Olhe o que os constitucionalistas, como observadores, construíram. O objeto era o constitucionalismo. Mas veja a construção que os observadores, os constitucionalistas, realizaram. O direito constitucional olha para o direito penal e diz: para você ser direito penal, é preciso você ser direito penal constitucional. Para isso, o direito penal teve que inventar os princípios penais constitucionais, explícito na Constituição, e os princípios penais constitucionais implícitos à Constituição, para ser reconhecido como direito penal. O direito constitucional vai dizer, o direito administrativo, para ser direito administrativo, é preciso ele ser um direito administrativo constitucional. Então, inventa-se o artigo 37 da Constituição, onde estão todos os princípios do direito administrativo. O direito do trabalho, para ser direito do trabalho, o constitucionalismo diz, ele tem que ser um direito do trabalho constitucional. Colocou no artigo 6º da nossa Constituição o trabalho como um direito fundamental social, ou seja, um direito fundamental social constitucional. Aí o direito do trabalho se tornou constitucional. O direito constitucional diz que o direito civil, para ser direito civil, é preciso ser um direito civil constitucional. E aí criou lá os artigos 226, 227 da Constituição e constitucionalizou o que é o conceito de entidade de família. Mesmo o direito penal tendo vindo antes do direito constitucional, mesmo o direito civil vindo antes do direito constitucional, mesmo o direito do trabalho vindo antes do direito constitucional, mesmo o direito administrativo existindo muito antes do direito constitucional, o constitucionalismo determinou que todos esses direitos, para serem direitos, era preciso serem direitos constitucionais. Cabe uma pergunta elementar, meu caro Watson, diria um certo britânico. Se o direito constitucional diz que todos os outros direitos, para serem direitos, é preciso serem direitos constitucionais, quem diz que o direito constitucional é constitucional? Quem diz que o direito constitucional é constitucional? Porque as questões do trabalho eram discutidas muito antes do direito constitucional. Aqui, por exemplo, na Universidade Federal tem algo inacreditável. Tem um instituto, que eu até brinco com os meus amigos professores, tem um instituto chamado Instituto de Direito Civil Constitucional. Então, quer dizer que existe um direito civil constitucional e um direito civil não constitucional, é? Quem diz que o direito constitucional é constitucional? Se nós chegarmos à conclusão, como observadores, de que quem diz que o direito constitucional é constitucional é ele que diz, então aqui está realizada a tese do professor Niklas Luhmann. O direito é um sistema autopoético. Ele se autorrealiza, ele não precisa de nenhum outro sistema. Porque a frase de Luhmann, que eu me referi, só o direito pode dizer o que é direito, só o direito pode dizer o que não é direito. Só o direito constitucional pode dizer o que é constitucional, só o direito constitucional pode dizer o que não é constitucional. Então, ele é um sistema autopoético.
ele é autorreprodutor, ele é autorreflexivo, ele é autorreferencial e ele é circular e tautológico. Aqui fecha-se a tese do professor Niklas Luhmann sobre o que é o direito. Qual o sentido do sistema do direito? Se assim chegarmos a essa conclusão. Ou seja, o direito, como diz Hans von Foster, o direito é um sistema que se auto-observa. Ele é um sistema auto-observável. Ou seja, ele é a pura autopoiese. Vou colocar aqui. Ele é a pura autopoiesis. Auto, si próprio, si mesmo. Poiese, criação, invenção, produção, imaginação, fantasia. A palavra grega que traduz a ideia do direito para o professor Niklas Luhmann e para os construtivistas. Então, explicado tudo isso, da lógica, explicado a questão de Godoy, se a decisão judicial ela tem que ter um fundamento em si própria, nesse modelo de direito, não tenha dúvida. A questão é que, e aqui eu vou abrir um parênteses para adiantar uma parte de outro eixo. Se nós olharmos nesse momento da sociedade moderna, o legislador continua com a mesma função para a qual ele foi inventado no início da sociedade moderna. O executivo continua com a mesma função para a qual ele foi inventado no início da sociedade moderna. Seja com Montesquieu, seja um pouquinho antes de Montesquieu. Já o judiciário, não. O judiciário, ele é no início da sociedade moderna, na escola da exegese, o juiz é lá, o juiz é outro já no positivismo jurídico puro da ideia de Kelsen, do direito puro de Kelsen, e o juiz é outro no constitucionalismo, e ele é outro no neoconstitucionalismo. Ou seja, as funções designadas para o judiciário, elas foram se transformando a partir dele próprio, o judiciário, como um poder autopoético. Já o legislativo não sofreu nenhuma transformação autopoética, porque é a de sempre. Ou seja, o legislador existe para construir normas. A do executivo é a de sempre. O executivo existe para construir modelos de gestão, de administração do Estado e da sociedade, de gerir a sociedade moderna. Já o juiz, não. O juiz era um na exegese, o juiz era outro no positivismo jurídico, puro, o juiz é outro no constitucionalismo e o juiz é outro no neoconstitucionalismo. Ele vem se autorreproduzindo numa velocidade nunca vista antes, numa autopoiese cada vez mais alargada. Porque cada vez mais o juiz se auto-observa com a função ou de dizer o direito para alguns, ou de distribuir o direito, como diz Ronald Dworkin, de forma cada vez mais alargada, de forma a não reconhecer aquilo que aquela menina do funk chamou de cada um no seu quadrado. Cada vez mais, o juiz se arroga na competência e na legitimidade de não apenas dizer ou distribuir o direito, mas de, inclusive, legislar sobre o direito e administrar a sociedade moderna. Porque, como dizia Kelsen, o perigo da sua própria tese do tribunal como guardião da Constituição é que ele pode se revelar e se revelará um órgão legiferante negativo. E o que nós estamos assistindo nesse momento do neoconstitucionalismo é esse juiz. Por isso que os autores escrevem, né? Por isso que Ronald Dworkin escreve sobre o juiz Hércules, por isso que Marcelo Neves escreve sobre o juiz Iolau, né? E outros vão escrevendo sobre modelos de juiz. Mas alguém escreve sobre a transformação de modelo de legislador?
Alguém escreve sobre a transformação do modelo de executivo? Não. Porque as transformações, elas estão ocorrendo só em um dos sistemas. Ela não ocorre no sistema legislativo, ela não ocorre no sistema executivo, ela ocorre no sistema chamado judiciário. E ela ocorre autopoieticamente, a partir dele próprio. Não do legislativo, não do executivo, não da religião, não da moral, não da política. Mas as transformações do judiciário ocorrem a partir dele próprio, se revelando um poder autopoético em um momento histórico denominado de constitucionalismo e neoconstitucionalismo. Que dentro desse neoconstitucionalismo nós vamos encontrar construções como o ativismo judicial e o decisionismo. Mas sobre isso nós falaremos em outros eixos. Aqui está a questão. Veja o que o observador consegue construir, observando o objeto. Então, obviamente, que o saber não está no objeto. O saber está no observador. Ou seja, o que a sua dissertação de mestrado vai propor para 3 camaradas analisarem, lerem, avaliarem, observarem e produzir um julgamento sobre ela, não é o objeto que você está investigando. Ele é parte do saber, mas o saber fundamental vai sair de você. O objeto ele vai lhe dar apenas os starts biológico e cognitivo. Você vai transformar tudo isso em linguagem. Por quê? Porque sem linguagem não há direito. Sem linguagem não há política. Sem linguagem não há religião. Sem linguagem não há economia. Sem linguagem não há sociedade. Nós somos seres humanos comunicativos. Nós não somos seres humanos de valores, como imaginou Kant, como escreveu Kant. O valor é uma forma de linguagem. O valor é um produto da construção linguística comunicativa. O valor não é a linguagem. O valor é uma forma de linguagem. Nós temos a maior das tecnologias, a linguagem. Com ela, nós inventamos realidades. Com ela, nós inventamos mundos. Com elas, nós inventamos paradigmas. Com ela, nós inventamos algo extraordinário, chamado processo civilizatório. Não há como escapar da linguagem. A questão não é essa. Diz assim, a linguagem... Não, a questão não é essa. A questão é, o que é que minha linguagem vai criar? Eu, como observador, o que é que minha dissertação vai trazer para esse programa? A fenomenologia sobre a qual eu estou observando, o objeto sobre o qual eu estou observando, quando eu produzir minha linguagem, qual é o sentido que eu vou dar? Porque o objeto em si não tem sentido. A fenomenologia em si, ela não traduz sentido. Ela recebe sentido. E ela recebe sentido linguístico, cognitivo do observador. Por isso que a metodologia se inicia com a palavra observacional, derivativa da palavra observar, do verbo observar, observacional. Nas ciências sociais, e olhe que não são nas ciências sociais, como disse Einstein, Sir Isaac Newton estava ali, sentado naquela grama, né? Que a Inglaterra é um país que é uma grama só. Para onde você vai, tem grama na Inglaterra. Parece um campo de futebol. Estava ali sentado, olhando a macieira, observando a macieira, observando a macieira. A maçã ficou madura, caiu. Pá! Aí ele disse, opa, peraí. As outras maçãs não caíram. As outras maçãs não caíram. Por que elas não caíram? Porque ainda não chegou o tempo delas ficarem maduras para caírem. Peraí, deixa eu ir aqui na física. Na física. Tô com um start cognitivo aqui. Deixa eu ir aqui na física. Puta que pariu. Na física, não tem uma palavra chamada gravidade. Isso que eu estou observando, eu vou chamar de gravidade.
Agora eu tenho que explicar o que é gravidade. Aí nasce o saber e o conhecimento. O objeto só deu o start biológico e cognitivo a ser Isaac Newton. O objeto não lhe deu conhecimento. Conhecimento ele produziu. O observador. Se ele não observar, veja, se eu levantar uma hipótese, digamos que eu esteja indo hoje para Campina Grande, também conhecida como a The New York City of Nordeste Brasil, a Nova York do Nordeste do Brasil, também conhecida assim. Digamos que eu esteja indo para Campina Grande, e estou indo hoje mesmo, porque minha mãe tem médico, eu tenho que levá-la lá para o médico. E aí eu estou chegando na Serra da Borborema. Aí na Serra da Borborema, quando eu estou subindo ali, depois de sair de Riachão Bacamarte, que começa a subir, aí eu noto que o clima está extremamente frio e que tem flocos de neve. Esse é o sonho do campinense, né? Que possa nevar em Campina Grande. Com todo respeito, devido respeito, máximo respeito. E aí tem flocos de neve. Aí eu paro o carro e digo, subindo a Serra da Borborema, observa-se flocos de neve na data de hoje entre o horário tal e tal. O que significa dizer que esses flocos de neve na Serra da Borborema, aí nasce o conhecimento. Se eu não registrar isso, aquilo não existe como realidade científica. Aquilo existe como uma realidade natural do planeta Terra, mas não como uma realidade científica. Vai existir como realidade científica no momento que eu nominar que aquilo são flocos de neve que estão caindo em tal momento, em tal dia, em tal hora. Depois fazer um experimento científico se aquilo se repete, e aí escrever um livro sobre que se repete sempre na época tal do ano, em tal estação do ano, É um dado natural apenas. Ele se torna um dado científico quando o observador o registra. Quando o observador dá uma linguagem para ele. Aí nasce aquilo que Einstein chamou, e que os outros já tinham chamado também, de construção científica. Ou seja, sem linguagem, nós não existimos. Sem linguagem, inclusive, o mundo não existe. Como diz Hayes von Foster, o mundo não nos mostra nada. O mundo não nos diz nada. O mundo não é valorativo. Nós é que inventamos as valorações sobre o mundo. O que significa dizer, com essa primeira expressão observacional, é de que, sem as suas observações sobre os fenômenos ou os objetos, sem a minha, sem a nossa, sem a deles, observações, não haverá saber, não haverá conhecimento. Não é uma questão de valoração. Não é uma questão da filosofia dos valores, como colocou Kant. O valor é apenas um produto do nosso processo comunicativo. Do nosso processo comunicativo que se desenvolve por processos de distinção. Como diz Rafael de Jorge lá no seu artigo, A Investigação Sociológica do Direito na Teoria dos Sistemas. O primeiro elemento dessa metodologia é observacional, de que parte do observador. O segundo elemento é estrutural. Estrutural por quê? Porque a estrutura aqui é exatamente a linguagem, a comunicação. Eu tenho que transformar observações em linguagem, em comunicação. Ou então o saber não aparecerá. Só com a observação não aparecerá. É preciso transformar a observação em linguagem. A linguagem é a estrutura.
dessa metodologia. O seu trabalho é um trabalho linguístico. O meu discurso aqui é um discurso linguístico. O terceiro elemento dessa metodologia é construtivista. Por quê? Porque a proposta é uma construção. O que eu estou observando e que vou traduzir como linguagem, e a linguagem como estrutura, é uma proposta de construção científica. E construção não é algo unitário. Construção é só uma parte, da qual a outra parte é a desconstrução. Ao construir, eu vou estar desconstruindo. Para construir algo, eu tenho que destruir algo. Não é dolosa, Luciano? É intencional? Não. Toda construção pressupõe uma outra construção. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem diz isso é... Asterístico. Quem diz isso é Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas, 1976. Toda construção é uma destruição. Ou seja, um paradigma só se inicia quando o outro já está esgotado. Então, mesmo no início de um outro paradigma, ainda tem resquícios do paradigma anterior. Diga, Juliana. Se habituar a essa linha de raciocínio, acho que para a gente que vem da questão mais positivista é mais complicado, porque no próprio texto que o senhor passou, agora que o senhor está dizendo assim, para construir, eu preciso desconstruir. A lógica não tem lógica, por isso é lógica. E George, ele também fala algo nesse sentido, né? Que o que tem valor, não tem valor, e por isso que tem valor. Então a gente fica meio como... George fala uma frase no texto que ela é fabulosa, Juliana. É assim, mesmo quando nós falamos a verdade, dizem que somos mentirosos. Exatamente. Você nunca passou por isso, não, Juliana? De você estar falando a verdade, alguém está dizendo assim, é mentira, pô. Deixa de ser mentirosa, pô. Já. E você tem que certificar. Essa construção de pensamento com esses... E você tem que certificar, ou seja, tem que mostrar um documento, ou dizer assim, né? As relações, os relacionamentos de hoje. Onde você está? Manda um vídeo, que eu quero ver. Vamos fazer uma chamada de vídeo para eu ver se você está aí mesmo. A gente está mais habituado com o conceito, né? Isto é isto, isto é isto, e não com o não aí, ou Sim. Não, ou por que não, e dar essa volta na construção. Olha, deixa eu colocar aqui uma questão, antes de ir para a última expressão, que é funcional. Vou colocar essa questão com todo respeito, devido respeito, o máximo respeito à liberdade religiosa. Mas tem uma passagem que traduz tudo isso, esses três elementos que até agora eu me referi, e que ela fecha o quarto elemento, funcional. Ela é uma passagem teológica. Ela é um dos pontos do nascimento do cristianismo. Quando Cristo é levado a Caifás, no Sinédrio judaico, para o julgamento, Caifás prolata uma frase inicial dizendo assim, o senhor está aqui
porque dizem que o senhor está perturbando a ordem em Jerusalém, que o senhor cometeu vários crimes em Jerusalém. O senhor percebe, o senhor observa que eu tenho o poder de livrar o senhor da condenação? E aí Jesus diz, segundo o Novo Evangelho, Jesus diz, sobre mim, o senhor não tem poder algum. O meu reino não é desses reinos. E aí o cara rasga a roupa na cena antológica. Rasga a roupa. Não sei o quê. E aí Jesus prolata a frase que é fundadora do paradigma. Extraordinária. Uma linguagem que nunca alguém tinha ouvido. Jesus olha para Caifás e diz, o senhor não entende que eu e meu pai somos um só. Linguagem do caralho! Linguagem da porra! O mundo como? O mundo judaico, o quê? O quê? Ninguém entendeu nada. Ali fundava-se um paradigma. O paradigma cristão, civilizatório, no qual nós estamos dentro dele até hoje, 2000 anos depois, porra. Ou seja, os gregos tinham dezenas de deuses. Os gregos tinham Deus até do vinho. Oh, meu Deus. Até do vinho os gregos tinham Deus. Oh, minha nossa. Por que isso acabou? Oh, minha nossa. E aí vem Cristo e diz que ele e o Pai são um só. Aquilo é produção do saber. Aquilo é produção do conhecimento teológico. Aquilo inventa o quê? Aquela linguagem inventou o quê? Aquela linguagem inventou um mundo chamado mundo cristão. E a fórmula para ele ser o mundo cristão, a fórmula é: o observador observa A, mais observa B, igual a C. Conhecimento é observação do fenômeno A, porque eu tenho uma ideia sobre o que eu estou pesquisando, estou investigando, eu observo o fenômeno A, observo o fenômeno B e proponho o fenômeno C. Esse é o processo de distinção. O que é que os cristãos fizeram para se auto-intitular cristãos, porque eles tinham essa construção? Eles olharam para os gregos e olharam que os gregos tinham uma série de deuses e disseram, vocês são pagãos. Os cristãos inventaram uma palavra, ou se apropriaram de uma palavra do paganismo, para nominar os gregos, criando a diferenciação entre cristãos e gregos. Cristãos e pagãos. Os gregos nunca se auto-intitularam pagãos. Os gregos eram ou atenienses, ou espartanos, ou não sei o quê, eu não sei, mas pagãos nunca. Isso é uma construção do observador, que observa o grego, o cristão, e faz nascer o conhecimento. Ou seja, sugestão. Vou utilizar aqui o paradigma trazido por José Godoy. Se você quer que sua dissertação bombe no TikTok, se você quer que sua dissertação bombe no TikTok, né, que tenha likes e likes no Instagram, né, que você tenha visualizações e visualizações no YouTube,
Se você quer, invente linguagens. Invente uma palavra e explique essa palavra, o sentido e a função dessa palavra dentro da sua dissertação. Imagine uma palavra, coloque-a no seu texto e explique. Vou dar um exemplo aqui. Na teoria do positivismo, para explicar a dogmática como ciência, Kelsen inventou uma expressão. Para legitimar a norma como ciência do direito, Kelsen inventou a expressão legitimidade pelo procedimento. Por que é que a norma é a dogmática, ou por que a dogmática é a ciência do direito? Vai diz Kelsen, porque ela traduz uma legitimidade pelo procedimento. Eu explico como se propõe a norma, projeto de lei pelo legislativo, pelo executivo, um projeto de lei de iniciativa popular, etc. Ela tem que ser votada na Casa Baixa, depois ir para a Casa Alta, o Senado. Se o Senado modificar, ela tem que voltar para a Casa Baixa, a Câmara, para reformular, para ratificar o texto, depois mandar para o Senado manda para o Executivo, o chefe do Executivo sanciona a lei e ela entra em vigência conforme ter ou não ter um vacatio legis. Essa é a legitimidade pelo procedimento. Por isso que, para Kelsen, a lei era ciência, a dogmática era a ciência do direito. Porque, metodologicamente, ele explicava a palavra dogmática. É isso que você tem que fazer na sua dissertação. Jogar a palavra e explicar essa palavra, qual é o sentido científico que você está dando a essa palavra, porque você é o observador. A ponto de que isso é tão profundo, a ponto de que Luhmann escreveu um livro em homenagem a Kelsen, chamado Legitimidade pelo Procedimento, para explicar aos cretinos por que é que Kelsen dizia que a dogmática era ciência. Quer outro camarada que inventava palavras com uma facilidade e explicava essas palavras, e 200 anos depois nós ainda falamos dele? Esse camarada aqui. Antes dele, quem é que falava proletariado? Estado burguês? Sociedade de classes? Quem inventou a expressão sociedade de classes, observando a sociedade? E afirmou que a sociedade é de classes, e ela sempre será de classes, porque tem uma que domina e outra que é submetida. E na história das civilizações, domina quem tem propriedade e se submete quem não tem propriedade. Por isso ele lutou tanto pela extinção do conceito de propriedade, porque a sua grande ideia era a extinção da sociedade de classes, que o seu conteúdo, a explicação dele, é a dominação de uma classe sobre a outra. Mas os cretinos nunca conseguem observar o que é que Marx estava escrevendo. E por isso, a sua grande obra não é concluída, denominada de O Capital. Ou seja, a sociedade de classe se traduz pelo capital. Quem tem capital e quem não tem capital. Quem tem capital comanda, quem não tem capital é comandado. Ou como nós dizíamos lá em Queimada Grande, na capital de Pernambuco, na nossa gloriosa Queimada Grande, aqui em Pernambuco, ou você é cavalcante, ou você é cavalgado. E a última palavra é funcional. Se a metodologia é observacional, parte de você observando o objeto, as fenomenologias, para ter starts biológicos e starts cognitivos e produzir a escritura. Se a produção dessa escritura é a estrutura, ou seja, é a linguagem, se essa linguagem ela aparece para propor
uma construção, mas ao mesmo tempo ela vai estar desconstruindo algo, ela tem que ser funcional. Ou seja, ela tem que ter um teorema. Ela não pode ser uma metafísica. Ela tem que ser explicada. Eu tenho que criar um teorema. A mais B é igual a C. O funcional aqui é como essa teoria vai aparecer no mundo. Qual é o mundo? O mundo aqui se chama PPGDH. Esse é o mundo. Como ela vai aparecer nesse mundo de forma funcional, explicativa. Aquilo que a indústria chama de manual. Ou então que a cibernética construiu como Alexia. A Alexia da Energisa. Olá, bom dia. O que você vai querer? 1, segunda via. 2, religação. 3, não sei o quê. 4, vai se lascar. Porque o preço da conta tá de fuder. É sobre isso que eu estou falando, ser funcional. Funcional é isso, é o explicativo. Você tem que explicar. Ouse na sua dissertação, invente palavras, porra. Como dizia meu avô, lá na capital de Pernambuco, lá no seu sítio gameleiro, de seu Posidone Cosme do Nascimento, como ele dizia, abre aspas, Luciano, vírgula, seu cabra, vírgula, não esqueça que só se vive uma vez, ponto. Você não vai voltar aqui, nem eu vou voltar aqui. Entendeu? Esse é um bilhete só de vinda. Ouse, invente palavras, coloque na sua dissertação, explique essas palavras, renove o saber, o conhecimento, a ciência. Ou seja, nota as palavras, bote pra fuder. É o momento histórico, cultural, é esse. Ou seja, como diz os meninos, é nós, tamo dentro, é nós, tamo dentro. Você vai escrever a mesma coisa que todo mundo escreve? Você vai só reproduzir o que está aí? Então, para que você vai ficar 3 anos nessa porra desse programa? Lembra, se assistiram, lembra da cena Sociedade dos Poetas Mortos, com Robbie Williams? Lembra da cena? Paulo diz que lembra. Assistiu, Cleiton? Lembra dessa cena no filme Sociedade dos Poetas Mortos? Juliana, Marta. Sabe qual é a grande questão? E essa questão é civilizatória. Na escola, no ensino lá nos primeiros ensinos, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, não nos ensinam a ser proativos. Não nos ensinam a termos ideias. Não nos ensinam a sermos ousados. Não nos ensinam a sairmos da caixinha. Isso aqui é um programa de pós-graduação, estrito sensu. Isso é um mestrado. Ouse! E que venha a banca. E quando vier a banca, que o professor pegar a sua dissertação e dizer assim, doutora Juliana, sobre esse ponto dos direitos humanos, no que se refere ao universalismo, o texto da doutora faz a seguinte afirmação, abre aspas, fecha aspas. O que quer dizer exatamente com isso? O que quer argumentar exatamente com isso? A primeira resposta que você tem que dar é, professor, o senhor tem tempo? Eu tenho 2 horas para falar sobre isso. Só sobre esse ponto eu posso falar durante 2 horas. O senhor tem tempo? Então, vamos lá. E aí você começa a explicar metodologicamente como um mosaico. Como um mosaico. Transformando a explicação em funcional. Só ao final não diga para o professor. O senhor quer que eu desenhe?
Não faça isso. Aí você não faça. Não faça isso, aí dá problema. Aí dá problema. Isso você não pode fazer.